Olá, meus queridos e amados irmãos que estão ligados nesse canal, que Deus te abençoe grandiosa e poderosamente. Eu queria te pedir um favor, se você puder curtir esse vídeo, compartilhar e não esquecer de ativar o sininho das notificações para você poder receber todos os dias os nossos vídeos, tá bom? Sendo assim, você já clicou, você já comentou aí, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Certa vez a igreja de Atos estava crescendo e Deus tocou no coração de Pedro para que levantasse outros homens ali para que pudesse fazer aquela igreja crescer cada vez mais e ele se dedicar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. E Pedro ali decide levantar mais 7 homens. E um desses homens era Estevão, um homem, a Bíblia diz que era um homem cheio do poder de Deus, que fazia prodígios e milagres. Deus fazia prodígios e milagres através da vida de Estevão. E Estevão ali levando a palavra de Deus e muitas pessoas se levantando contra o ministério de Estevão e eles não podiam resistir. A Bíblia diz que ninguém podia resistir à sabedoria pela qual Estevão pregava. E você vê que ali a vida de Estevão foi muito rápida, o ministério de Estevão foi muito rápido, mas foi muito impactante para aquela época. Um jovem, né? A história diz que é um jovem, impactou ali uma geração inteira através da sua vida com Deus, através do seu testemunho, através da sua pregação, através da sua ousadia e através da sua inteligência e ortodoxia ali para pregar a palavra de Deus, a sua autoridade ao pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que os sábios, os homens das sinagogas não podiam resistir à autoridade e poder a qual Estevão pregava. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que mesmo Estevão sendo perseguido, tendo ali numa geração totalmente caída, apática, fria espiritualmente, seu mestre tinha morrido. Ali ele tinha aquela missão de pregoar a palavra de Deus. Estevão não teve medo. A Bíblia diz que ele foi apedrejado, porque aqueles homens incitavam, dizendo que Estevão estava pregando contra Deus e contra a lei de Moisés, pregando contra o templo. Ele vai dizer uma frase que ecoa até hoje, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Muita gente usa isso também para ficar desigrejado, para não congregar. Ele estava dizendo que Deus não é exclusivamente do templo ali, ele não está exclusivamente no templo, mas ele está dentro do coração daqueles que o aceitam, que o amam, que buscam de verdade. O templo é um lugar para a gente se reunir, para poder entrar em comunhão com os irmãos, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Evangelho. Mas que verdadeiramente o templo ao qual Deus habita é o nosso coração, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Então você vê ali que depois de pregar, de fazer aquele discurso ali em Atos 7, pregando lá desde Abraão da Mesopotâmia até o Cristo crucificado e ressurreto, aqueles homens ali enfurecidos de raiva, apedrejam ele. A Bíblia diz que jogam-se as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E ali começa, meu irmão, o ministério de Saulo a partir do capítulo 7 de Atos, com a morte de Estevão. E Estevão olhando para o céu, mesmo estando quase morto ali, ele olhou para o céu e falou: vi Jesus à direita do Pai. Tacaram pedra nele e ele disse: não impute, Senhor, a esses homens esse pecado. Mesmo ele estando ali morrendo, ele ofereceu perdão aos seus acusadores, aos seus homens que jogaram pedras e mataram aquele jovem. Que o exemplo de Estevão esteja na minha e na sua vida. Que mesmo uma geração caída, mesmo uma geração que não quer saber do Evangelho, não quer saber de Jesus, continue pregando, continue falando, continue denunciando os falsos profetas, continue denunciando as falsas doutrinas, porque Deus é com você, Jesus é com você. Eu quero te agradecer. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e me segue para mais conteúdo como esse. Um abraço e que Deus abençoe.